também. Que Deus... Marconi, sua Bíblia. Que você nessa noite também possa ouvir a palavra de Deus, se alegrar. Certamente Deus já está falando aos nossos corações pela palavra cantada aqui nessa noite, pela palavra orada. E nós vamos orar mais uma vez nesse momento, pedindo ao Senhor que Ele destrave o nosso coração, para que nós possamos de fato ouvir a voz dEle. E de fato a gente traz para aqui, irmãos, muitas preocupações, às vezes coisas que nos perturbam, e é difícil nos concentrarmos na palavra, mas aí a gente ora ao Senhor e pede essa graça nessa noite. A gente reconhece ao Senhor a nossa pequenez, a nossa fraqueza, e Ele nos dá a graça. É a primeira bênção que a gente recebe, saber que Deus, Ele nos dá condições de ouvir a sua palavra e entender. Então nós vamos orar nesse momento. Curve sua fronte, vamos pedir ao Senhor que Ele nos abençoe nessa noite, que Ele nos dê graça para a gente entender a palavra. Vamos orar? Meu Deus, nós estamos aqui em Tua presença e diante das orações que já foram feitas, nós Te louvamos, Senhor, porque Tu colheste, Tu colhe cada uma delas e Tu responde de acordo com a Tua vontade. Eu Te peço nesse momento, por cada irmão meu que está aqui nessa noite, meu Senhor, não nos deixa perder o senso da Tua presença. Tu estás aqui a falar através da Tua palavra, Tu estás a colher cada oração aqui feita nessa noite. Nós não estamos orando em vão, porque nós estamos orando com a certeza de que o nosso intercessor, Cristo Jesus, Ele leva diante do Pai as nossas petições. E eu Te peço nessa noite, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a entender a Tua palavra. Queremos sair daqui edificados e fortalecidos por Ti. Pai, tenhas misericórdia de nós. Ajuda-nos, mais uma vez eu Te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis, capítulo 37. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 11. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre buscando sabedoria para viver os planos de Deus. Este é o tema da nossa mensagem nessa noite, buscando sabedoria para viver os planos de Deus. E nós então iremos ler aqui essa passagem, a passagem que começa a nos mostrar aqui a história de José. E eu queria me deter com vocês aqui do versículo 1 ao 11, Gênesis 37, do versículo 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu e sua mãe
e seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele, o pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, falaremos nessa noite sobre buscando sabedoria para viver os planos de Deus. E meditaremos aqui nessa passagem que é bastante conhecida de todos nós. O momento em que Deus ali revela a José os sonhos, através de sonhos, a sua vontade e os seus planos. Meus irmãos, os planos de Deus, eles se chocam com o orgulho do coração. Todas as vezes que Deus revela o seu plano, os planos deles se chocam com os nossos planos, porque os planos de Deus nos chamam a uma dependência dele, nos chamam a entender que ele é Senhor e soberano sobre tudo o que faz em nossas vidas. E nós, por outro lado, somos orgulhosos, muitas vezes achando que estamos no controle da nossa vida e que tudo depende de nós. Então, meus irmãos, os planos de Deus, eles quando se revelam, quando nós compreendemos, nós percebemos que eles se chocam com o orgulho do coração. Para que a sabedoria de Deus, que está nos planos dele, seja compreendida, é preciso que nós tenhamos em nosso coração humildade. É o antídoto de Deus contra todo orgulho, a humildade, a dependência. Olhar para Ele e dizer: Senhor, faça-se a Tua vontade na minha vida. A história de José aqui nos revela que os planos de Deus, eles demandam muita humildade, irmãos, muita humildade, que os irmãos de José não entenderam, né? Quando José revela os planos de Deus através dos seus sonhos e os irmãos percebem, eles interpretam que o sonho de José era um sonho que colocava José sobre eles, né, como líder deles, eles logo rejeitaram. Inclusive o próprio Jacó, ao ouvir o sonho que o seu filho acabara de narrar, ele diz: não, será que nós vamos servir a você? Mas a palavra diz que Jacó ficava em seu coração a meditar, a refletir sobre aquilo que o seu filho estava dizendo e sobre o sonho que ele tinha. Meus irmãos, nós vamos conhecer um pouco o protagonista dessa história. E o protagonista aqui não é Jacó, por enquanto, é José. Embora a história, que fique bem claro aqui, é a história de Jacó. Você vai perceber isso no versículo de número 2, que o texto diz: esta é a história de Jacó. Mas uma coisa interessante, é a história de Jacó, mas é José quem é o protagonista, o personagem aqui principal dessa parte da história. Antes da gente prosseguir, vamos entender por que é importante que saibamos que esta história aqui é a história de Jacó. Deus havia firmado uma aliança com Abraão e Deus prometera a Abraão uma grande descendência. Inclusive, Deus vai posteriormente tirar o seu povo e levar para a terra prometida a fim de cumprir aquilo que ele havia prometido a Abraão. E no desenvolvimento daquilo que Deus prometeu, entra três personagens que chamamos de patriarcas, que são os nossos pais, que levam consigo a confiança na promessa que Deus fez. Quais são eles? Primeiro, Abraão. Segundo, Isaque e Jacó. A gente olha para José e diz: e por que José não entra na história? Meus irmãos, José, embora um terço do livro aqui de Gênesis narre a história de José, ele entra como um coadjuvante de uma história maior, de uma promessa que está sendo cumprida através de Jacó. É por isso que quando o escritor aqui diz que esta é a história de Jacó, ele quer nos mostrar que o que está acontecendo aqui, embora nesse momento José seja o protagonista, na verdade é o desenvolvimento da promessa através de Jacó, em quem está a promessa de Deus. E aí eu queria que você conhecesse um pouco mais de José nessa noite juntamente comigo. José era um jovem que aqui o texto nos mostra que quando aconteceu esse episódio ele tinha apenas 17 anos. Sabe aquela idade, né, que você ainda está passando pela adolescência, que ainda você não tem tanta experiência com a vida? Foi exatamente nesse momento que Deus se revela a José e então fala a José. José, ele é o 11º filho de Jacó. Depois de José veio Benjamim
e José era filho de Raquel. Detalhe, na história de Deus sempre houveram mulheres estéreis, mulheres que não podiam gerar filhos. E José foi exatamente aquele que pôs fim à esterilidade de Raquel, porque José nasceu também nessas condições. Raquel, sem poder gerar filhos, Deus abençoa Raquel e dá a Jacó e a Raquel filhos. Seu nome significa que Deus acrescente, ou em alguns casos, o aumentador. Não é por acaso esse nome, porque na cultura hebraica, irmãos, nunca é por acaso um nome. José tem o nome de que Deus acrescente, porque Raquel, quando teve o primeiro filho, José, ela disse: Senhor, que o Senhor mande mais filhos, que o Senhor não me dê apenas um filho. Então, como José era o primeiro, ela diz que Deus acrescente mais, que não fique apenas em José. E de fato Deus acrescentou, Deus deu Benjamim, que é o irmão que veio depois de José. E o seu nome expressava esse desejo da sua mãe. Também é interessante notar que, além da mãe ter dito que queria mais filhos, o nome aumentador tem tudo a ver com a maneira como José fazia as coisas prosperarem. Quando José é levado para o Egito ali, e o faraó observa José, depois de todos aqueles episódios que nós sabemos muito bem, ele percebe que José tem um talento muito grande para governar. Tudo que José toca, Deus abençoa, Deus faz prosperar. E o faraó, vendo isso, diante de um sonho que ele havia tido, que Deus havia revelado e dado a José a interpretação, ele põe sobre as mãos de José a responsabilidade de governar ali o Egito, que na época, meus irmãos, era a maior nação do mundo. Imagine o que é os Estados Unidos hoje, sendo governado por um José da vida, por alguém que Deus soberanamente colocou ali para governar. Então, perceba que o nome de José não era um nome por acaso. Embora Raquel tenha dito, olha, que Deus acrescente, que esse seja um aumentador, nos planos de Deus no decorrer da história, José se torna uma figura de grande prosperidade. Alguém que tudo o que ele faz, ele põe a mão e Deus faz prosperar. José foi um agente de Deus na preservação e prosperidade do povo de Deus no Egito. O que a gente percebe na história de José é Deus com a sua mão guardando o seu povo, meus irmãos. É Deus ali, por um momento a gente fica até confuso, por que José sofre tanto, por que José é vendido como escravo lá ao Egito. Mas quando nós olhamos pela ótica de Deus, olhando todo o desenrolar da história, naquilo que é nos mostrado, nós vemos Deus soberanamente guardando o seu povo. José chega ao Egito e lá no Egito, como governador, é ele quem vai sustentar a sua família num período de grande fome que o povo estava passando. De forma que Jacó envia os seus filhos ao Egito para pedir socorro, mantimento, já vendo seu gado definhando, vendo a sua vida definhando, e ao chegar lá no Egito, quem está lá? José. Aquele por meio de quem Deus vai guardar a família de Jacó, e eles serão guardados por um grande tempo, até o tempo em que Deus vai tirar eles da terra do Egito. Meus irmãos, a história de José, então, começa aqui no capítulo 37 de Gênesis, e é muito importante que a gente compreenda a história de José, tendo aí como pano de fundo o desenvolvimento da promessa de Deus na vida de Jacó, seu pai. A história de José pega um terço do livro de Gênesis. Então não dá para você dizer que conhece Gênesis se você não conhecer bem a história de José. E um problema, meus irmãos, aparece aqui no cumprimento dos planos de Deus. Qual é o problema? Um problema relacionado a José dentro da sua família. A história aqui é descrita no início aqui do capítulo 37, nos mostra um problema que levou ao cumprimento dos planos de Deus. Antes da gente observar em mais detalhes aqui essa passagem, a gente precisa aqui aprender um modo ordinário de Deus agir. Deus muitas vezes vai permitir determinados problemas, determinadas circunstâncias na nossa vida para cumprir o plano dele. Quando nós falamos que Deus está fazendo a vontade dele, não pense que tudo vai ser compreensível, que a gente vai estar livre de dor, de sofrimento. Muitas vezes, meus irmãos, Deus vai permitir problemas sérios
para que no resultado desses problemas sérios, até dentro da nossa família, nós possamos ver mais adiante que Ele está fazendo a vontade dEle e como é perfeita a vontade dEle. Eu, todas as vezes que reflito um pouco mais nessa maneira ordinária de Deus fazer as coisas, né? Muitas vezes mudando a nossa maneira de enxergar, achando que vai tudo acontecer como queremos, e aí Deus dá uma reviravolta e muda. Quando eu olho para a minha vida no passado, e eu acho que você pode fazer esse exercício, se você nesse momento olhar pelo retrovisor da sua vida e perceber quantas coisas que você passou, e você julgou, sofreu, né? Seu coração ficou apertado, e hoje você olha para trás e diz: graças a Deus, porque naquele dia eu não consegui enxergar o que Deus estava fazendo. Ele estava operando o seu plano, Ele estava realizando a sua vontade. Então, quando nós observamos a vida de José aqui, nós precisamos observar por essa ótica. O que iremos ver aqui nessa noite é um problema instaurado no seio da família de Jacó, mas é um problema que coopera para o bem do seu povo. É um problema que coopera para que os planos de Deus sejam estabelecidos, os melhores planos de Deus sejam estabelecidos. Meus irmãos, embora o texto que nós acabamos de ler, como eu já disse a vocês, esteja aqui nos dizendo que essa história aqui faz parte da história de Jacó, é José o protagonista dessa história. Porque na relação que Jacó, pai de José, tem com ele, José faz parte daquilo que Deus está trabalhando e está operando através da vida de Jacó. Os irmãos de José, eles mantinham uma certa rivalidade contra seu irmão. Eu acho que toda família em algum momento já viu seus filhos, né, com uma certa rivalidade, com uma certa concorrência, olhando um para o outro, deixando o orgulho dizer: você não pode ser inferior a ele, você não pode ser inferior a ela. Meus irmãos, o que nós observamos aqui é que na família de Jacó, os irmãos de José tinham uma rivalidade contra o seu irmão José. José, ele gostava de bisbilhotar a vida dos seus irmãos e contar ao seu pai Jacó as coisas ruins que os seus irmãos faziam no campo. E observando isso aqui no versículo 2, observe na sua Bíblia, eu vou ler e explicar para você. Diz assim: esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que eram outras mulheres de Jacó, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Então, os irmãos iam para o campo. José, não era o mais novo, mas era aquele querido por Jacó. E José ficava observando como seus irmãos agiam. O texto não diz aqui, mas provavelmente José olhava e via muita coisa que não era digna, não era aquilo que o seu pai queria. E José, enquanto ficava observando seus irmãos, voltava para casa com o seu coração e a sua mente repleta de más notícias para o seu pai. Jacó então ouvia José dizendo essas más notícias e provavelmente ia ao encontro dos seus filhos reclamar com eles aquilo que eles estavam fazendo. Quem sabe dizendo a eles o seguinte: vocês estão tratando de forma muito errada as ovelhas da gente, vocês não estão cuidando como deveriam cuidar, vocês não estão dando um testemunho de que conhece o Deus Javé, que conhece o Deus Criador dos céus e da terra. O fato, meus irmãos, era que muitas notícias através de José chegavam a Jacó. Um detalhe aqui que não pode passar despercebido: José tinha apenas 17 anos. E nessa idade, irmãos, quanta sabedoria nos falta, né, irmãos? Nos 17 anos, a gente não mede as consequências, a gente não consegue perceber o que vai acontecer amanhã. E aí ficamos naquele imediatismo, né? Assim, o adolescente, a gente que tem filhos adolescentes, eles dizem: não, tem que ser agora, não pode ser amanhã, não, tem que ser agora. Ele não consegue pensar que amanhã, ou que daqui a pouco vai ter resultado essa escolha que ele está fazendo. Simplesmente Jacó, na sua imaturidade, na sua infantilidade, José, melhor dizendo, na sua infantilidade, chega a Jacó e começa a bisbilhotar e dizer: olha, eu vi, pai, eu vi o que fulano fez, eu vi o que Beltrano fez. E isso, irmãos, fazia o quê? Deixava os seus irmãos irados. Isso deixava os irmãos dele irados.
Outro fator que piorava a situação ainda, além de José ter esse hábito de ir para o campo e perceber lá o que os irmãos faziam de errado e levar para o seu pai, para piorar a situação, Jacó tinha uma preferência por José. Um dos maiores problemas que pode acontecer numa família de muitos filhos, os pais manifestarem preferência por uns em detrimento de outros. Diz o texto sagrado que Jacó amava José, sabe por quê? Porque era o filho da sua velhice. Era o filho da sua velhice. Jacó, já idoso, cansado, tenta mais uma vez com Raquel gerar um filho. Deus abre a madre de Raquel e Raquel então passa a ter um filho. E quem é esse filho? O aumentador, aquele que Deus acrescenta, José. E aí Jacó então põe todo o seu amor sobre a vida de José. E isso era muito notório para os seus irmãos, de maneira que os irmãos percebiam que José sempre manifestava uma preferência, ou melhor, Jacó sempre manifestava uma preferência por José, a ponto de, veja aí o que diz no versículo 3. Ora, Israel amava mais, aqui Israel é o sinônimo, de Jacó. Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Na cultura hebraica, a túnica, existia uma túnica do trabalho, que era uma túnica com as mangas abertas, para que o trabalhador, quando estivesse trabalhando ali, não viesse prejudicar ali o manuseio que ele estava fazendo. Mas existia uma túnica luxuosa. Em algumas traduções diz que era uma túnica colorida. Uma túnica colorida. E isso, irmãos, era um sinal que sempre aos olhos dos irmãos de José era: aí está claro que o nosso pai não nos ama como ama José. Nosso pai ama mais José do que a nós. E Jacó, na falta de sabedoria aqui, dar ao seu filho essa túnica talar de mangas compridas, que provavelmente alguns estudiosos acreditam que batiam até próximo lá do seu calcanhar. Meus queridos irmãos, era algo evidente, era um sinal que estava ali aos olhos do seu filho, dos seus filhos, O ciúme era despertado no coração dos seus irmãos por causa do amor que Jacó mantinha ou tinha por José. Jacó deu a José essa tal dessa túnica longa, que era um lembrete do seu amor ao seu irmão e um despertar do ódio, da ira, da inveja e do ciúme dos seus outros irmãos. Meus irmãos, aqui nós temos um exemplo de como pode ser prejudicial, dentro da família, nós termos preferência por um dos nossos filhos. A gente tem que tratá-los como filhos amados. A gente tem que se esforçar para amá-los, alguns com um temperamento diferente de outros. Lá em casa eu tenho 3, todos 3 têm um temperamento diferente. E eu peço todo dia, graças a Deus, para amar todos os 3 com os seus temperamentos, para que o meu coração não seja inclinado a dizer: não, mas fulano é mais assim, mas cicrano é mais assim. Eu tenho que amá-los, sem fazer assim acepção de nenhum deles. Jacó não fez isso. Meus irmãos, a preferência manifestada publicamente, em alguns casos, pode trazer sérios problemas. Chegar e dizer: olha, eu amo mais a ele do que a ela, isso pode ser um problema sério, meus irmãos. Pode gerar um problema seríssimo. Isso se torna mais complicado, principalmente se for entre filhos, dentro da mesma família. E aqui cabe a nós olharmos para essa história e aprender com elas. Diante do amor de Jacó por José, os seus irmãos não conseguiam esconder a inveja em seu coração. Irmãos, ao ver a maneira como Jacó tratava José, ao ver aquela túnica que eu imagino José muitas vezes andando dentro da sua casa, apresentando ela, sendo chamativa aos olhos dos seus irmãos, e quando seus irmãos fitavam naquela túnica, diziam: está aqui o amor do nosso pai por esse nosso irmão, enquanto nós não temos uma túnica como essa. No versículo 4, veja aí o que diz assim: quando seus irmãos viram que o pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Meus irmãos, a dificuldade na comunicação é sinal de que alguma coisa não anda bem entre as partes. E o princípio aqui não se aplica só lá
ao relacionamento de José com seus irmãos, não. Se aplica em qualquer área da nossa vida. Todas as vezes que a gente tem dificuldade de conversar com alguém, de manter uma comunicação com alguém, a gente precisa perguntar o que é que está travando essa comunicação. A gente tem que perguntar: por que eu não estou conversando bem com minha sogra? Por que eu não estou conversando de forma aberta com a minha nora, com o meu sogro e assim, né, com os meus irmãos? Havia um problema ali na comunicação que era um sintoma de uma inveja no coração dos irmãos de Jacó, de uma inveja alimentada pelo amor do seu pai aos seus filhos, ao seu filho José. Meus irmãos, pela falta de sabedoria de Jacó, quem fala mal de outra pessoa pode esconder a inveja no seu coração. Os irmãos de José queriam o lugar de José. Mais adiante a gente vai ver que era isso que eles queriam mesmo, o lugar de José. O que é que acontece na história? Mais adiante, José é lançado na cisterna, posteriormente é vendido como escravo ao Egito. E a notícia que chega a Jacó é: Jacó, teu filho morreu. O filho que tu amavas morreu. Está aqui a túnica ensanguentada. Meus irmãos, os irmãos depois conspiraram contra José para tirar a vida de José, porque a inveja, ela move o coração nessa direção. A inveja, o coração do invejoso é um coração que, se ele pudesse, ele exterminaria aquela pessoa que está acima dele, porque no fundo, o que é que acontece? A inveja é filha do orgulho. A inveja acontece porque o coração não se sente bem em ver o outro numa posição melhor do que a que eu estou, melhor do que aqui você está. E o que é que aconteceu aqui? A inveja moveu o coração dos irmãos a tirarem a vida do seu irmão, né? Ou a pensarem que tinham dado cabo à vida dele. Mas não se esqueça, meus irmãos, Deus tinha aliança e Deus tinha promessa com Jacó. E José fazia parte dessa história maior que está sendo desenvolvida, que mais adiante vai mostrar para nós que o que aconteceu com José era Deus protegendo a descendência de Jacó, era Deus protegendo Jacó para que a vontade dele se estabelecesse, para que o povo pudesse ir adiante e cumprir a promessa da terra prometida que Deus havia dado. Meus irmãos, a partir do versículo 5, então, acontece algo que vai piorando cada vez mais o relacionamento de José com seus irmãos. No versículo 5, José narra então o sonho que havia recebido, e a situação piora. Veja a série de imprudência. José está falando mal dos irmãos ao pai, o pai tem preferência por José, dá uma túnica para aflorar o ciúme e a inveja no coração dos irmãos, e não para por aí. O que é que acontece agora? José, ao invés de ficar com um sonho para si, ele tem um sonho e ele narra esse sonho para os seus irmãos. E no sonho, qual é o problema que aparece? Que os irmãos de José, e os irmãos interpretam assim, eles vão ser servos de José. Meus irmãos, diz assim, observe aí o versículo 5 a 8. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Versículo 8. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? Meus irmãos, é como se um balde estivesse enchendo, e aí falta aquela gotinha para ele transbordar. Agora José, ao invés de ficar com um sonho para si mesmo, José, na sua infantilidade, dos seus 17 anos, diz: meus irmãos, eu tenho uma historinha para contar para vocês, e nessa historinha vocês vão ser meus servos. Imagina um coração invejoso escutando isso, irmãos. Imagina um coração rebaixado escutando que vai ser mais rebaixado ainda. É por isso que os planos de Deus, eles confrontam o orgulho humano, irmãos.
Confronta. Embora José aqui em toda a sua imaturidade faz isso, mas Deus aqui está confrontando o coração dos seus irmãos, dos irmãos de José. Meus irmãos, o sonho foi declarado. E aí, mesmo vendo a inimizade dos seus irmãos contra si, porque diz o texto que eles já não se comunicavam bem, vejam só como é a coisa, né? Não se comunicavam bem. Qual era de José? A gente não está se comunicando bem, eu não vou falar nada para eles, né? É assim que a gente faz. O mínimo de sabedoria, se a coisa não está bem, eu vou me privar um pouco aqui para não gerar um problema maior. Mas José não teve esse pensamento. José, mesmo percebendo que a comunicação, o canal de comunicação não estava legal entre eles, o que é que José faz? José vai ao irmão: irmãos, eu tenho uma historinha para contar para vocês. Piorando ainda mais a situação. Se você observar no versículo 5 e versículo 8, duas frasezinhas se repetem, que diz assim, na minha tradução aqui na NAA, diz assim: e odiaram ainda mais. No versículo 8, e odiaram ainda mais, por duas vezes. Ou seja, o que é que Deus está nos mostrando aqui nesse texto? Que à medida que a história ia passando, que o tempo ia passando, o ódio dos irmãos de José ia aumentando, não ia cessando, ia se tornando cada vez mais insuportável. Aí você olha lá mais à frente e você entende uma coisa: agora eu sei porque que os irmãos de José quiseram matar ele. Que os irmãos de José lançaram ele naquela cova, naquela cisterna. Por que os irmãos de José fizeram tamanha atrocidade contra ele? Meus irmãos, a sabedoria nos ensina a manter o silêncio diante daqueles que ardem ciúme. A sabedoria, viu? E não precisa ser um nascer de novo para entender isso. Você que está nos escutando nessa noite, talvez ainda não nasceu de novo. Você pode discernir essa sabedoria. Se você percebe que alguém tem ciúme contra você, se você percebe que todas as vezes que você fala alguma coisa, alguém se entristece com a tua prosperidade, entre em silêncio. Porque falar das bênçãos pode ser um grande problema para você. Você pode estar colocando mais lenha na fogueira. Ao invés da pessoa se alegrar com você, ela vai te odiar ainda mais, e na primeira alternativa que tiver, vai te lançar na cisterna. Entenda bem isso aqui. Você não precisa nascer de novo para entender isso. José e Jacó aqui não tiveram tanta sabedoria, mas nós hoje podemos aprender com o que eles estão passando aqui. Irmãos, quem conta bênção ao ciumento, alimenta o fogo do inferno no coração dele. Sabe por quê? Porque o ciumento, ele vai se tornando cada vez mais feroz contra a sua vida. Aí você chega para ele e diz: olha, meu irmão, comprei um carro novo. Aí ele diz: você comprou um carro novo. E no coração: miserável, eu vou destruir a tua vida, vou puxar teu tapete, uma hora dessa tu cai. Aí você diz: passei no concurso e agora vou ter uma vida estável, vou casar. E ele: Deus queira que esse negócio não dê certo. Os problemas têm que aparecer, embora chegue para você e diga: que bom que você passou. É assim que o invejoso faz, né? Meus irmãos, quem não se cala, nem quem conta bênçãos diante de um coração ciumento, lança lenha na fogueira do inferno no coração do ciumento, do invejoso. Mais uma vez eu digo, você não precisa nascer de novo para saber disso. Então tenha cuidado. Você sabe quem são as pessoas que têm chegado para você, que não querem o seu bem, que não querem. Na primeira alternativa, vão puxar o seu tapete. Então, tenha sabedoria. Às vezes, não coloca nas redes sociais, né? Porque hoje você não diz, mas você vai lá, tira uma fotona lá, para que todo mundo saiba. E aí você pensa que está fazendo algo bom para você. Você não tem ideia de quantas pessoas não te querem ver prostrados, querem ver você não prosperando. Então tenha cuidado, tenha sabedoria. Você que está nos escutando, que está aí na internet, cuidado com o que você tem postado. Cuidado. Meus irmãos, o que para José era sinal de bênção, gerou no coração dos seus irmãos um grande ódio. Era um sinal de bênção. O feixe dele ficaria de pé, os demais feixes prostrados. Deus está fazendo alguma coisa.
Deus está fazendo uma bênção. Ele poderia ter ficado com isso guardado, mas ele não guardou. Ele falou. Meus irmãos, isso aqui, embora a gente hoje julgue e diga, poxa, faltou sabedoria para ele, mas isso aqui também já estava nos planos de Deus. O que está acontecendo, a gente não pode entender que a história aqui não está acontecendo por força do acaso. O que está acontecendo aqui é debaixo da mão soberana do Senhor. Então, até essa falta de sabedoria, essa insensatez de José aqui, está dentro dos planos de Deus. E a gente é que muitas vezes acha que tudo vai ser tão certinho, né? E não é. Não é assim. Aí José tem o quê? Outro sonho. Não foi só um sonho. Outro sonho veio a José. E agora o que é que ele vê nesse sonho? Ele vê que os seus pais também servirão a ele. Veja o que diz aí o versículo 9 e 10. Diz assim: José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quem era o sol? O pai, a mãe e 11 estrelas, seus irmãos. Quando José contou esse sonho ao pai e novamente a quem? Aos seus irmãos. Por que José? Aos seus irmãos de novo e ao pai. O que é que acontece? O pai repreendeu dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos nos inclinar ou nos inclinaremos até o chão diante de você? Meus irmãos, essa colocação agora, o que é que leva? Leva o próprio Jacó a questionar esse jovem sonhador que era José. E dizer: José, tu está com uns sonhos aí estranhos. Eu, como teu pai, detalhe, numa família patriarcal, o patriarca Jacó, de quem vem a bênção, né, da primogenitura, em quem está a promessa feita por Deus lá a Abraão, Jacó vai se prostrar diante de José. Eu imagino os irmãos chegando e dizendo: pai, a gente tem que dar um jeito nesse rapaz. Esse José anda meio louco, aí ele está fazendo algumas coisas que a gente não pode aceitar. Dizer que o Senhor vai se prostrar diante dele, eu imagino. Isso aqui são imaginações minhas, viu, meus irmãos? Que pelo coração dos irmãos de Jacó, certamente não andou muito longe disso, não. Mas aí eu queria que você percebesse comigo o que é que vai vir em diante. O patriarca, que é Jacó, sabia, meus irmãos, que Deus estava agindo na história. E isso não pode passar despercebido para a gente entender o que está acontecendo aqui. No versículo 11 diz assim: os irmãos tinham inveja dele. Como é que se manifestava? Quem sabe tentando persuadir Jacó, papai, muda de opinião, papai, esse jovem vai nos trazer problema, ele está com as ideias aí esquisitas. Os irmãos tinham inveja dele, e aí diz o texto, agora, essa última frasezinha é extremamente importante para a gente entender toda essa história. Ele diz: o pai, que é Jacó, no entanto, guardou aquilo no coração. Embora Jacó tenha repreendido José, embora Jacó tenha questionado: como é que nós iremos nos prostrar diante de você, jovem? De você, José. Diz o texto que isso ficou moendo no coração de Jacó. E por que isso acontece com Jacó? Porque Jacó sabia muito bem que havia uma promessa na história, que havia uma aliança, e que Deus, por ter se comprometido em aliança com os pais, com Abraão, com Isaac e com Jacó, então o que estava acontecendo ali poderia ser alguma coisa que Deus iria mover mais adiante, que Jacó não sabia agora, mas embora o que estava sendo revelado fosse para além do entendimento dele, ele sabia que poderia ser Deus ali manifestando alguma coisa. Então Deus permitiu aquela situação, Deus permitiu que Jacó percebesse toda aquela situação, mas Jacó ficou pensativo. Jacó ficou, imagina assim, tentando buscar as pontas, ligar as pontas das coisas. Imagina ele pensando o seguinte: se esse jovem tem razão, o que é que Deus vai querer com isso que esse jovem está dizendo? E eu acredito que mais adiante, quando ele chega no Egito e encontra José, ele liga as pontas.
E ele vai dizer, talvez como José, ele pôde dizer o seguinte: eu sei, Senhor, que os teus planos se realizaram. Que o mal que intentaram, Deus tornou em bem. Não é assim que José diz? Eu imagino Jacó pensando o seguinte: quer dizer então, pai, que aquele sonho daquele jovem lá atrás era o Senhor nos guardando, era o Senhor guardando o povo da promessa, era o Senhor guardando o povo da aliança. Senhor, teu nome é grande, Senhor, tu és sábio, Senhor, tu fazes coisas para além do que eu posso entender, Senhor, tu és o dono da história, do teu povo, da tua igreja, da nossa vida. Eu imagino Jacó adorando a Deus em reconhecimento de que as pontas se ligaram. O que era outrora motivo de repreensão, agora era motivo de bênção, porque Deus estava guardando o seu povo na história lá, colocando lá na terra de Gósen, guardando o povo lá, para que o povo no tempo certo saísse em direção à terra prometida. Vocês estão entendendo como é que a história de José se amarra à história do patriarca Jacó? E a gente precisa ligar, irmãos, essas histórias sempre ao desenvolver da aliança de Deus com o seu povo. Senão a gente não vai conseguir entender muita coisa. Senão a gente vai fazer, como agora à tarde eu estava em casa, eu disse: Mirelle, eu vou assistir aqui um pregador. E aí Mirelle depois entrou no quarto. Aí eu disse: Mirelle, olha, é quase insuportável ouvir esses pregadores dos nossos dias, esses pregadores, principalmente os mais jovens. Porque é aquela coisa, é um antropocentrismo, Eles leem a Bíblia como pretexto e saem dizendo tudo que imaginam, tudo que querem, E aí Mirelle pergunta: como é que você aguenta? Eu digo: eu aguento porque eu tenho que aprender com os erros deles também. O que eles estão fazendo de errado eu não vou fazer, e aí eu vou aprendendo com isso também, e eu tenho que ouvi-los. E às vezes chegam até para mim e dizem: pastor, escute esse pregador tal, e eu vou, meu Deus do céu, mas aí eu ligo o meu botão interior que diz assim: aprenda com o que você vê de errado, e aquilo que for bom, absorva para si. Então, meus irmãos, a gente tem que entender a história da aliança, que a gente já viu aqui, inclusive, na escola dominical, a história da aliança, para a gente entender histórias como essas, para saber o que é que Deus estava fazendo aqui. E aí a gente percebe que na história de Jacó, José está ali guardando a promessa que está sobre a vida do seu pai Jacó. Meus queridos irmãos, diante dessa passagem, nós devemos então aprender alguns conselhos que eu queria dar aqui para vocês nessa noite. Diante do que está aqui sendo nos dito, tem algumas orientações para a gente entender diante da sabedoria de Deus no cumprimento dos seus planos através de nós. Que Deus está usando a mim e a você, que somos igreja dele, para cumprir também a sua vontade aqui na terra. E o primeiro conselho que eu deixo para nós nessa noite é o seguinte: vigie o conteúdo e o tempo da sua fala. Escute bem o que eu estou lhe dizendo. Diante dessa história que nós acabamos de ouvir aqui, vigie o conteúdo e o tempo da sua fala. Ah, pastor, por quê? Entenda, às vezes eu encontro pessoas batendo no peito, dizendo assim: eu sempre falo a verdade. Vocês já ouviram, pessoas dizendo assim: eu sempre falo a verdade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: sábio não é aquele que fala a verdade. Sábio não é aquele que fala a verdade, mas aquele que sabe o momento certo para falar a verdade. Às vezes, por não ter a sabedoria, você pode falar a verdade e está gerando um problema seríssimo no meio da sua família, nos seus relacionamentos. Então, além de falar a verdade, de estar do lado da verdade, peça a Deus discernimento para saber o tempo de falar a verdade. José não teve essa sensibilidade, teve? Ele sabia, era Deus que estava falando para ele, mas faltou a sensibilidade do tempo. Eu estou falando aqui numa visão puramente humana, porque na visão de Deus estava tudo ocorrendo como Deus assim quis. Mas na visão humana, José poderia ter livrado muitos problemas da sua vida se ele tivesse entendido o que diz lá o sábio: há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar e há tempo de calar. Então, primeiro conselho aqui que eu deixo para nós nessa noite: vigie o conteúdo e o tempo da sua fala. Fale a verdade, mas peça a Deus discernimento para entender o tempo. E quem sabe o tempo para você seja o tempo do silêncio, o tempo de não falar. Peça a Deus sabedoria para guardar em silêncio
muitas coisas desagradáveis que você tem visto. Deus tem visto também, e você também tem visto. E eu vou lhe dizer mais, Jesus tem graça para você. O que é que ele diz, o que é que o profeta diz lá em Isaías 53, versículo 7? O Isaías 53, 7, já vislumbrando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, vê que graça maravilhosa Jesus nos dá aqui. Diz assim, Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O que é que Jesus nos ensina aqui? O profeta está vendo o servo sofredor que se encarnaria em Cristo Jesus. Jesus nos ensina, Jesus tem graça para nós permanecermos em silêncio diante daquilo que a gente tem visto. Eu sei que a sua vontade é falar, é dizer, é ir lá e eu tenho que dizer isso aqui, eu não posso deixar de falar isso. Jesus tem graça para você permanecer em silêncio. Às vezes eu encontro pessoas que dizem assim, pastor, meu problema é que quando eu vejo eu quero logo falar, e muitas vezes gera problema, meus irmãos, muitas vezes causa problema, porque não consegue se conter, porque não consegue, entrar em silêncio. Se você tem dificuldade com isso, deixa eu lhe dizer uma coisa, você pode orar a Deus nessa noite e pedir, Senhor, me dá a graça do silêncio, me dá a graça para eu silenciar. O sábio, ele disse que até o tolo, quando ele se cala, ele é considerado sábio. As pessoas percebem que ele, mesmo que ele não seja, mas a percepção é de sabedoria. Sabe por quê? Porque o silêncio, ele nos chama a uma meditação interior. Entrar no silêncio, mesmo que você não faça isso, mas deveria fazer, é ir para dentro de si mesmo e questionar a si mesmo. E buscar o melhor caminho dentro do seu coração para o que você tem para falar. Então, o primeiro conselho é esse. O primeiro conselho é vigie o conteúdo e a fala. É isso que esse texto vem nos ensinar, uma das lições. Mas além disso, para termos sabedoria diante dos planos de Deus, diante do que Deus está fazendo na nossa vida, através de nós, além disso, cuidado com os sentimentos que você tem alimentado nos outros, nas pessoas com quem você convive, através dos testemunhos de bênçãos que você tem narrado. Cuidado! Hoje em dia, todo mundo quer colocar no Instagram, no Facebook, quer dizer para o mundo todo, está tudo a mil maravilhas, meus irmãos. Às vezes, em cada curtida daquela ali, às vezes a gente encontra alguém querendo ver a nossa desgraça e a nossa derrota. E uma vez que a gente sabe que ao nosso redor tem pessoas assim, meus irmãos, tem, você sabe quem te abraça de verdade, você sabe quem comemora com você de verdade as tuas conquistas, mas você também sabe quem é que está ali do teu lado, rindo e batendo nas costas, mas na primeira oportunidade, vai puxar teu tapete. Então, entenda bem aqui a sabedoria que esse texto nos dá. Cuidado com os sentimentos que você tem alimentado nos outros, através do testemunho, das conquistas que você tem almejado, você tem conquistado para a tua vida. Isso está ligado com o que foi dito anteriormente. Silêncio. Silêncio. Quem deve receber o maior louvor, quem deve primeiramente ouvir das suas conquistas é Deus. Depois eu recomendo que você vá para o seu cônjuge. Depois fala para a família, se for o caso. E aí cuidado já, porque a família às vezes é grande demais e nem todo mundo da família é crente e nem todo mundo tem um coração pronto para ouvir o que a gente tem para falar. Então, cuidado, porque você pode, naquilo que para você é um momento de grande alegria, um momento de êxtase pelas conquistas que Deus tem dado a você, você pode estar colocando lenha na fogueira da inveja. E o invejoso, ele vai querer puxar seu tapete na primeira oportunidade. Pode se preparar. Se ele não nascer de novo, se ele não tiver o coração transformado, ele vai puxar o tapete, você vai cair, ele vai ficar rindo de você depois.
e vai querer se apropriar de tudo que você conquistou, porque é isso que ele faz, é assim que o coração invejoso ele age. Uma bênção recebida, declarada publicamente, meus irmãos, rebaixa um coração orgulhoso. Rebaixa, né? Porque o coração orgulhoso olha e diz assim, poxa, eu não tenho isso aí, ele tem, ela tem, eu não tenho. E é aí que mora o perigo. Porque a pessoa acha que é alguma coisa se tiver mais do que o que você tem. E aí ela entra, ela milita com o pecado para te destruir. Atente bem para o que esse texto nos ensina, porque foi exatamente isso que os irmãos de José fizeram com ele. O feixe de vocês se prostraram diante de mim. Esse mais novo aqui de todos nós, né, embora ele não fosse o mais novo, né, o mais novo era Benjamim, mas José, o mais novo, quer ser agora o tal, acima da gente, que é isso? Orgulho. Vamos pegar esse cabra, vamos dar um fim nele, vamos fazer a boca dele se calar e fazer com que ele desapareça, porque isso é um problema. Por que os irmãos de José fizeram isso? Por que fizeram isso? Porque José declarou publicamente a bênção. José falou, o que Deus vai fazer é vocês ficarem como prostrados diante de mim. Então, escute bem, um coração invejoso, ele faz de tudo para puxar para baixo todos que estão acima dele. Todos que estão acima dele. Você conta uma coisa para o invejoso, ele faz assim, não, você não pode estar aí, você tem que descer. E para você descer, ele vai trabalhar e vai fazer de tudo para que isso aconteça. Não se escandalize com o que eu vou dizer agora. Na igreja tem invejosos? Tem. Na igreja aí onde você faz parte, tem invejosos também. Porque todos nós ainda temos o pecado no coração. E há alguns que têm sérios problemas com relação à inveja. Então, até dentro da igreja, cuidado. Cuidado com o que você diz. Redes sociais, já falei aqui. Cuidado. Cuidado. A não ser que suas redes sejam bastante restritas, só algumas pessoas que você realmente considera como amigos, porque todo mundo está lá, embora lá o Facebook diga, é tudo amigo, né? Não é. Não é. E a gente tem que ter sabedoria. Deixa eu ainda mostrar a vocês aqui uma última lição, um último conselho, diante da sabedoria no cumprimento, da sabedoria de Deus no cumprimento das promessas. Por fim, meus queridos irmãos, peça a Deus discernimento para compreender os planos dele na humilhação que você tem enfrentado. Peça a Deus discernimento. Se hoje você está se sentindo humilhado por uma situação que você está passando e que você sabe que é Deus soberanamente agindo na sua vida, eu lhe digo, peça a Deus discernimento. Discernimento para compreender os planos que Ele tem na tua vida e nessa humilhação que você está passando. Os irmãos de José não entenderam isso. Não entenderam. Eles não entenderam que Deus estava humilhando eles. O próprio Jacó, quando ouviu José dizendo, né, que tinha lá o sol, a lua e as estrelas, todos se prostrariam diante dele, também no primeiro momento aqui, não entenderam que humilhação tão grande seria aquela que eles teriam que passar. Eles não entenderam. Mas Jacó ficou no coração, ruminando. O que é que a gente aprende com isso? Pedir a Deus, Senhor, me dá discernimento para compreender a tua humilhação. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus tem graça para você. Deus tem bênção para você. Se você tem dificuldade para compreender o que você está passando agora, entenda bem o que ele diz lá no Getsemane. Diante do sofrimento que estava proposto para ele, ele disse, Deus meu, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, faça-se a tua vontade. O que é isso, senão uma compreensão de que a humilhação da sua vida, ali sendo zombado, chicoteado, sendo humilhado naquela cruz, fazia parte dos planos de Deus. O que é isso? Jesus dizendo para mim e para você, eu tenho graça para você. Se você está nessa situação de humilhação, receba da minha parte graça, porque diante da humilhação, da maior humilhação que alguém pode sofrer diante dos homens e de Deus, eu sofri e entendi o plano de Deus na minha vida. Se você não tem um Espírito Santo, certamente você vai ter muitas dificuldades para entender a sua humilhação, para encontrar alguma graça em Cristo Jesus. E a minha oração é que Deus lhe dê discernimento através do Espírito, para você de fato
compreender que nessa vida, em alguns momentos, você vai passar por grande sofrimento e grande humilhação. O plano de Deus para a nossa salvação custou a humilhação do seu Filho Jesus. Como diz Paulo ao escrever aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: Ele, Jesus, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Que graça a gente encontra aqui? A graça de um Deus que nos ensina a conviver com a humilhação, a entender que Ele está no controle da humilhação que a gente está passando. Então peça a Deus discernimento nessa noite para entender isso. A humilhação faz parte do plano de salvação que Deus nos deu. Não há como sermos salvos e recebermos a graça de Deus sem nos humilharmos. A graça do Evangelho de Cristo Jesus não é para quem já é bom, né? Jesus veio para os doentes, né? São os doentes que reconhecem que nele está a cura. São os doentes que olham para ele e dizem: agora eu encontrei a solução para essa enfermidade que me atormenta, chamada pecado. Então, para que isso de fato exista, é preciso que a gente se humilhe. É preciso que haja humilhação. E se você tem dificuldade com isso, porque você tem um coração, muitas vezes você não pode estar por baixo, você tem que sempre estar por cima. Peça a Deus graça, Ele tem graça para você. Que Deus nos ajude, meus queridos irmãos, que Deus nos ajude a buscar e encontrar sabedoria para viver os planos dEle. Que Deus nos ajude nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Meu Pai, eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra, que é sempre rica, Pai, que nos dá orientação, que vai ao encontro das nossas necessidades. Eu sei que nessa noite o Senhor mais uma vez viu, sondou cada coração aqui presente nessa noite, inclusive o meu. E o Senhor aqui nos mostrou, Deus, tanta riqueza, Senhor, tanta sabedoria que nós precisamos para os nossos dias, na história dos nossos patriarcas, daqueles, Senhor, que viveram há tanto tempo. E nós pedimos nessa noite, não nos deixa sermos meros ouvintes, destampa os nossos ouvidos, para que o nosso coração se deleite, tenha prazer, Senhor, na Tua voz, naquilo que o Senhor aqui nos orienta. Meu Deus, e com um coração de filhos Teus, que nessa noite nós saiamos daqui orando e pedindo ao Senhor, nos dá mais graça, nos dá, Senhor, mais favor da Tua parte, para que possamos, Deus, viver sabiamente os Teus planos aqui nessa existência. Seja com cada um dos meus irmãos que aqui estão presentes, aqueles também que estão nos seus lares. Abençoe suas vidas, Senhor, derrama a Tua graça sobre eles. Eu sei que o Senhor conhece as necessidades de cada um de nós antes que venhamos apresentar, e é nessa confiança que eu te peço nessa noite. Abençoa a Tua igreja, abençoa as nossas vidas. Assim eu te oro e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todos sempre. Amém.